Pois é, voltamos com a nossa programação normal aqui na TV Câmara Campinas para te deixar informado sobre tudo o que está acontecendo aqui na cidade e também toda a região com relação ao coronavírus. Olha só, em Campinas, 127 casos estão sendo investigados e 3 já foram confirmados. Bom, o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, vai fazer agora uma live para atualizar, evidentemente, as informações a respeito do coronavírus. E a gente vai acompanhar ao vivo tudo aqui na TV Câmara. Olha só. Nós temos aqui, além do Dr. Carmelo, que é a nossa secretária de Saúde, a Andréia, da Vigilância Sanitária, o Dr. Panuto, da parte jurídica, e o Guilherme, que é da comunicação. Nós temos também a Eliane Jocelaine, que é da assistência social. Então, nós vamos falar um pouquinho de assistência social. E hoje de manhã eu tive uma reunião com a Bracel e junto conosco aqui está a diretora da área de turismo, a Alexandra Caprioli, que participou junto comigo dessa reunião. Participou o Matheus, né? Que ele é o presidente. Estava o Pedro, eu conheço ele como Pedro do Fogão Mineiro, né? O pessoal acha que sabe quem é. E estava também um advogado, que chama advogado? Gustavo. Esse Gustavo, além dele ser advogado da Bracel, ele também é advogado do setor de shopping. Bem, o que está acontecendo é muitas perguntas a respeito de impostos, a respeito de ajudas, na parte econômica. Então, na minha reunião hoje com a Bracel, eu mostrei a eles um ofício que eu já encaminhei como presidente na Frente Nacional dos Prefeitos, e alguma parte desse ofício já foi acatada pelo governo federal, que é a suspensão dos pagamentos de pessoas físicas e jurídicas com a Caixa Econômica Federal. Era parte, o ministro Paulo Guedes pediu que nós mandássemos o documento, nós mandamos com 15, esse documento já foi disponibilizado para a imprensa, nós mandamos com 15 sugestões, e as últimas sugestões são justamente no setor privado, que eu quero repetir aqui do que elas se tratam, e foi esse o apoio que eles vieram pedir para mim. Depois também vou falar do que decidiu o governador João Dória e do que decidiu a questão também, o que nós vamos também fazer aqui no município. Então, as nossas sugestões foram suspender por 90 dias o vencimento de parcelas de financiamento habitacional, especialmente para as famílias de baixa renda, instituir medidas sociais para conter os impactos econômicos da população de baixa renda e apoio aos MEIs, né, que são os microempreendedores individuais, uma das medidas. A outra medida, instituir a renda cidadã destinada aos profissionais informais e aos pequenos empresários não assistidos pelo Bolsa Família, suspender a cobrança das concessionárias de serviços públicos ou trazer algum tipo de auxílio para os comerciantes, né? Autorizar a suspensão de contrato de trabalho pelas micro e pequenas empresas que precisam suspender as suas atividades, subsidiando o pagamento de renda básica urgente por meio do seguro-desemprego aos seus funcionários. E postergar imediatamente o recolhimento do Simples Nacional. Eu falei essas medidas, tanto para o Gustavo quanto o Matheus da Bracel, que pega aí restaurantes, né? E eles me explicaram que os restaurantes na segunda-feira tiveram uma queda de 50%, na terça 70% e ontem 90%. Então, a preocupação econômica nesse momento. Deixa eu deixar bem claro o seguinte: a nossa primeira preocupação ainda continua sendo com a vida das pessoas. Nós precisamos, então, saber que o isolamento é importante. As medidas, por exemplo, que o governador Dória tomou, eu já havia tomado e dado a prerrogativa para cada secretário. No caso, ouviu o Dr. Panuto, que é secretário jurídico, o seu decreto de suspensão dos processos administrativos
é como se fosse uma suspensão da cobrança de dívidas também. É isso, Panudo? Tem o microfone perto de você. Sim, prefeito. Foi determinado no decreto que foi publicado hoje, da situação de emergência, com a interrupção no prazo de todos os processos administrativos. E dentre eles estão os processos de cobrança. Sim. Então, foi conversado com o secretário Tarcísio, com o secretário de Finanças ontem, ele passou essa preocupação, não só no caráter humanitário, vamos dizer assim, mas também que muitos dos nossos servidores estão fazendo o teletrabalho. Então, a gente evita dessa forma a vinda dos contribuintes para cá, após receberem a cartinha de cobrança. Então, todo esse processo de envio da carta, protesto, está tudo paralisado. E o andamento dos processos como um todo também. Ok. Falando um pouco sobre a questão da água. É uma boa oportunidade para a gente diferenciar uma empresa pública de uma empresa privada. A Sanasa, ela já tem uma tarifa social que é um preço bem menor para cerca de 200 mil pessoas. E poucas pessoas sabem, mas o aposentado que tem apenas um imóvel de baixa renda, ele paga apenas a metade da conta de água. E eu determinei ao departamento da Sanasa, de relação com o cliente, que analise caso a caso. Eu não vou fazer uma medida dizendo, olha, vale para todo mundo isso, porque cada caso é uma situação. A própria Abracel falou, olha, Jonas, tem o fulano, não vou citar aqui o nome, mas que ele tem uma grande estrutura financeira, tem como passar por um momento desse. Agora, tem aquele menor que já é mais difícil. Então, a minha determinação para a Sanasa é que, caso a caso, seja visto essa questão da cobrança de água. Outros tributos, nós recebemos também, é um ofício, Alexandre, é isso? É bom, fala um pouquinho para a gente como é que foi a tua reunião. O que você achou da reunião hoje? Me parece que o pessoal da Abracel, eles saíram satisfeitos do nosso encontro, né? Sim, eu acho que já há bastante tempo a Abracel, ela foi uma forma de organização formal dos bares e restaurantes, que é uma entidade que tem cunho nacional, mas depois ela tem as regionais. E a Abracel RMC, né, que representa aqui, ela é muito atuante e é uma parceira nossa, inclusive, nos nossos eventos. Então, a gente faz questão de estar sempre vendo, porque eles trazem reivindicações com bastante base, né? Só relembrando um fator que ele colocou, é que esses restaurantes, bares e restaurantes representados aqui, empregam na nossa cidade 60 mil pessoas. E são estabelecimentos que têm entre 3 e 6 funcionários, ou seja, a maioria deles tem pequeno porte e por isso tem dificuldade de suportar muito tempo de adversidade, porque não tem nem como. Ele comentou, amanhã é dia 20, é dia de vale, e eles estão com dificuldade de fluxo de caixa até para conseguir fazer frente ao salário desse vale, desses funcionários. Então, é uma preocupação muito grande. Eles elencaram com o senhor prefeito uma série de questões que são muito mais do âmbito estadual e federal, aproveitando a oportunidade do acesso que o prefeito tem a esses meios, né? Então, muito mais como um apoio, né? E da importância, né, que Campinas tem no cenário nacional, acho que isso é relevante. Várias das reivindicações já estavam contidas no documento, mas eu acho que a preocupação deles é realmente com o fôlego de caixa, né? Porque se eles, da forma como a coisa está se traçando, eles terão dificuldade de sobreviver. Alguns podem optar por fechar para diminuir os custos, então existe também até uma preocupação de uma negociação com o sindicato para que eles possam diminuir a força de trabalho e fazer uma alternância, né? Então, tudo isso, todas essas demandas, naquilo que a gente puder auxiliar, nós estaremos fazendo. Acho que tem toda uma expectativa da Prefeitura poder apoiar na postergação de alguns tributos, ou no parcelamento mais longo, né? E a gente está encaminhando. Nós recebemos também uma demanda através do secretário Adélio Zubeck dos hotéis, através do Convention Bureau, e todos eles dizem que
se a gente conseguisse desafrouxar essas dívidas municipais, que isso eles ganhariam algum fôlego, quer dizer, seria o que estaria dentro das demandas dele específicas para o município. E, de resto, todos eles apoiam as medidas que estão sendo tomadas, todos acham importante, todos estão aderindo, os restaurantes estão plenamente respeitando os espaços que foram pedidos, e eles brincam até que, infelizmente, tenha mais espaço até do que o necessário pela falta de público frequentando. Muitos deles criaram alternativas de delivery, que a gente sabe que isso é uma alternativa bastante interessante, então quem puder também privilegiar essa alternativa de estar chamando a alimentação para ser entregue, vários restaurantes tradicionais estão fazendo isso. E a gente, a gente realmente vai levar essas demandas, e certamente será estudado dentro, lógico, da possibilidade, porque o município também terá a sua pressão financeira. Okay. Vamos passar para o Dr. Carmino aqui. Eu quero ver com ele, Dr. Carmino, a situação dos pacientes aí que estão, as pessoas que estão com corona. A senhora da PUC, parece que teve lá uma estabilidade da saúde dela, é isso? Sim, não temos nenhum agravamento dos casos aqui de Campinas, né? Essa senhora realmente a informação que temos que está estável e muito provavelmente tudo leva a crer que a evolução será favorável. Então, não tivemos nenhum agravamento. Doutor Carmino, eu queria, ele falou, eu vou tentar interpretar aqui em termos que são, você falou para mim que a Roche registrou uma patente, é isso? Explica direitinho, depois eu traduzo assim, se eu achar que precisa de mais compreensão. Eu expliquei para o senhor, prefeito, que nós temos duas coisas muito importantes que são fundamentais para que a gente continue tratando bem os pacientes que já temos e os pacientes que virão. De um lado, nós precisamos de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Todos os municípios do Brasil estão com dificuldades de contratar EPI. Nós agora temos 11 mil EPIs, isso dá para, em torno de 3 semanas nós temos coberto, mas nós estamos pedindo um apoio muito importante do Ministério da Saúde para que a gente possa ter EPIs para todos os municípios. Os municípios estão com muita dificuldade. EPI, para as pessoas entenderem, é equipamento de proteção individual, é aquela pessoa que vai lidar com quem está doente, para ela se proteger, para ela também não pegar a doença. Lembrando que até agora o segundo grupo mais atingido são os profissionais de saúde. É isso mesmo. Então, tem uma ação junto com a Procuradoria da República do Trabalho, também o Ministério da Saúde, para dar um apoio aos municípios e nós, claro, estamos incluídos nisso. Ele disse que tem município que não tem nada. Não tem nada. Eu diria para o senhor que a maioria dos municípios não tem nada. A maioria. Quem dera que tivesse para uma semana, 10 dias. A maioria não tem. Então é uma situação extremamente emergencial no Brasil, algumas atitudes. Brecar a exportação, promover rápida importação desses materiais, tudo que for produzido ficar no Brasil e evitar a especulação, porque o preço explodiu. Então nós temos máscara a 10, 11 centavos. Hoje o Dr. Mauro Junqueira do Conazebes me disse que tem locais vendendo a R$10. Nós compramos a R$3, 150 mil máscaras agora. Antes Eram 11 centavos. Então não é que subiu o dobro, aumentou 30 vezes. É muito grave isso. E a outra que o senhor está falando, que é a questão de testes, a gente não pode ficar no escuro no Brasil e há uma dificuldade muito grande dos laboratórios. Os laboratórios públicos, eles estão com dificuldade pelo volume de trabalho. Então, isso faz com que os resultados demorem para chegar. Então, nós estamos tendo casos aqui com 8 dias, 7 dias. A gente tem conversado muito com o secretário de Estado. O IAL está trabalhando no seu, digamos, no seu limite para poder... IAL é o Instituto Adolfo Lutz, Isso, o Instituto Adolfo Lutz. E nós agora, queremos... Você falou da patente, o que acontece? O que acontece é que a Roche detém a patente do reagente. É um reagente que chama iniciador, seria a palavra em português.
aquilo que começa a reação molecular. E os laboratórios grandes, com grande capacidade de fazer esses exames, estão praticamente parados porque não tem esse reagente. Então nós precisamos que esse reagente volte ao mercado de alguma maneira, para que a gente possa ter no campo dos laboratórios privados, não só um apoio para ajudar os laboratórios públicos. Então, esta patente, nós queremos que o reagente volta, seja quebrada no limite, quer dizer, é uma atitude um pouco... Nós gostaríamos que o reagente voltasse. Se não tiver mesmo reagente, nós queríamos uma autorização para que reagentes produzidos em casa, como seria em português, in-house, seriam os laboratórios, também pudessem ser utilizados e habilitados. Então, é uma situação muito técnica. Deixa eu falar um pouquinho aqui para as pessoas poderem entender. Infelizmente, o mundo real é esse, né? Não dá para você desassociar da questão das coisas de comércio. Eu me lembro o ministro José Serra, quando foi ministro da Saúde, ele teve uma guerra muito grande para quebrar a patente dos remédios de AIDS, né? Foi uma luta, e o Carmen falou para mim, eu não sabia, disse que até hoje tem um americano e um francês brigando com isso aí, é isso? É isso mesmo, porque o francês foi o primeiro a descobrir o vírus e o americano confirmou, e até hoje tem uma guerra de patente para saber quem leva o royalty do exame que é feito então, praticamente todos os dias. A gente espera aí do ministro Mandetta, que eu quero mais uma vez elogiar, tem sido atencioso com os prefeitos na medida do possível. Tem prefeito que me liga reclamando, eu falo, olha, se o nosso tempo está do jeito que está, se a gente já não está tendo tempo para nada, você imagina aí o tempo dele, né? Então é muito importante, duas coisas que o Dr. Carlos levantou aqui, a questão do EPI, que é o equipamento de proteção individual. Campinas está razoavelmente resguardada, mas a gente tem que pensar Brasil também. Brasil, a maioria das cidades estão sem. É muito importante tomar uma iniciativa nesse sentido. E a parte também desse reagente, é um produto que é usado para testar, para ver se a pessoa está ou não com o coronavírus. Eu trouxe a Jocelaine hoje também para ela conversar com a gente, para as pessoas poderem entender o seguinte. A Jocelaine falou que a gente está recebendo muita pressão para fechar os serviços, que são serviços assim, que cuidam de pessoas mais vulneráveis. Eu me lembro da Jane, que foi a primeira secretária do primeiro governo. Nós temos 350 crianças que são acolhidas em abrigos ou entidades que são parceiras. Essas crianças, pelos mais diversos motivos, são crianças que foram abusadas, são crianças que tiveram traumas, e não foi o prefeito que decidiu que tinha que tirar ela do pai e da mãe, foi o juiz. O juiz de infância falou, olha, essa criança não pode mais ficar com o pai e com a mãe. E aonde a gente vai? Essas crianças, a Jane falava, o prefeito, o senhor tem 350 filhos, né? Que são as crianças que a gente cuida com os impostos de vocês, cuida com aquilo que Campinas sempre foi muito bem reconhecida. E a gente tem que continuar dando esse cuidado, é isso, Jocelaine? Fala um pouco para a gente sobre isso. Exatamente isso, prefeito. Nossa política de assistência social é uma política de proteção social por inúmeros motivos que levam as pessoas a ficarem em vulnerabilidade. O senhor citou muito bem a questão do acolhimento, exemplificou as crianças e os adolescentes, nós temos as pessoas idosas também, as mulheres em vítimas de violência que também estão em serviços de acolhimento, a própria população de rua. E se não estão em serviços de acolhimento, nós também temos que lembrar que no Brasil, né, que a gente tem tantos problemas sociais, a importância de manter serviços pontuais e emergenciais de atendimento e orientação para a população sobre o próprio coronavírus é muito importante. E a assistência social, ela é o locus importante para o combate do avanço desse contágio no nosso município de Campinas, e por isso nós estamos hoje divulgando uma nota técnica, seguindo a orientação do governo federal. Houve, inclusive, um pronunciamento da secretária nacional de assistência social essa semana,
dando as mesmas recomendações que o senhor está dando aqui, que nós estamos explicando para toda a rede socioassistencial do Brasil, nas mesmas palavras que eu estou colocando aqui. Uma recomendação também recente, ontem foi divulgada pelo governo estadual, na mesma linha, com recomendações, pedindo para que os municípios mantenham os serviços, mas com as reorganizações necessárias. Nossa preocupação é proteger os nossos servidores, mas também proteger a nossa população dentro da nossa área, que é a nossa política de proteção social. Ok. E você me deu faz parte do assunto aqui, mas os índios, você me disse, os índios venezuelanos, que tem uma família que já saiu de Campinas. Duas famílias. Ontem uma outra estava saindo, então nós já temos um número, assim, nós tínhamos 28 crianças, né, indígenas, agora nós temos a metade do número das crianças indígenas, e o que nós observamos, tanto na chegada desses indígenas e na migração nacional, é que quando um sai e vai para uma outra cidade, a tendência, a probabilidade alta é que os demais também passem a também migrar para outros lugares, né, nesse caso, do nosso país. Então, nós estamos observando uma diminuição dessas pessoas em situação de mendicância na nossa cidade, uma situação mais protetiva para essas crianças indígenas, e a gente fica muito feliz, né, e contente, porque nesse momento é o que nós precisamos ainda mais, é essa atuação protetiva. Fabrício, vamos fazer uma rodada de perguntas aí? Pode fazer algumas, né? São órgãos de comunicação, é isso? Isso. Prefeito, antes eu só queria falar que nós estamos ao vivo aqui, todo o Grupo Band, a Rádio Educadora, a Band FM, Band AM, a Rádio Nativa e a plataforma Band Múltiplo, também alguns flashes ao vivo na TV Band. Quero agradecer aqui ao Rodrigo Salomão por compreender esse importante momento e abrir essa oportunidade aqui para nós. Também a Rádio CBN, também está transmitindo ao vivo aqui. Muito obrigado. Essa fala do senhor. Quero agradecer também ao Marco Manciarelli, a Rádio Educativa, Valdemir Amorim, diretor da Rádio Educativa, colocando a rádio também ao vivo aqui, com essa transmissão. Se tiver mais alguém transmitindo, é só me avisar aqui no WhatsApp, que é muito importante para nós. Vou ter muito prazer de estar aqui informando. Prefeito, tem 4 perguntas aqui, praticamente sobre o assunto que o senhor abriu a sua fala e que a Alexandra Caprioli complementou, que é com relação a auxílio a essas empresas que terão que ficar fechadas, que estão, né, tomando essa iniciativa de fechar durante esse período. Além dos restaurantes, que tiveram o senhor hoje, teve também os shoppings, né, que ontem à noite vários anunciaram o fechamento. Eu acredito que o senhor e a Alexandra já deram uma resposta para essa questão, a não sei que vocês queiram fazer alguma complementação. Eu quero só reafirmar que nós vamos encaminhar os pleitos dentro da racionalidade, lembrando o seguinte, gente, tudo que a gente faz na cidade é com o imposto que é arrecadado, né? Se Campinas está numa situação razoavelmente melhor para enfrentar, e aí eu acho que eu estou sem aquela lista que você me deu, Fabrício, está aí aquela dos postos que nós vamos abrir, eu acho que ficou lá em cima da minha mesa. Darley, você pega lá para mim, por favor? É uma lista que tem dos equipamentos de saúde que a gente vai entregar. Eu iria inaugurar, não vou inaugurar, né? Por causa para não aglomerar a multidão. Então a gente tem que ter um ponto de equilíbrio e acreditem, eu tenho esse discernimento, né? Embora eu tenha enfrentado aí há 2 anos atrás aquela questão do mapa de valores, eu não aumentei a alíquota, a gente apenas equalizou o mapa de valores, e tanto que nesse ano aqui nós não aplicamos o aumento. Eu mandei o projeto para a Câmara retirando o aumento desse ano de 2020. Né? Então, a gente procura fazer a coisa na medida certa. E eu quero, claro, ser um parceiro de cada setor produtivo da cidade. O momento que nós tivemos para administrar Campinas foi dos mais difíceis de todos os sentidos, mas a gente tem conseguido fazer com que a cidade ela caminhe e vença os desafios. Olha, eu entrego nos próximos dias Centro de Saúde da Costa e Silva, São Cristóvão, Jardim Aeroporto, Esmeraldina, São José e Lisa. E vamos entregar logo na sequência Centro de Saúde do Bassoli, São Vicente, Campina Grande, Sírios Cosmos, o Santo Odila e o CAPS Castelo Branco. E também nós vamos ter o AMI, que agora vai ser o Hospital do Coronavírus. Já temos aí a data prevista, Carmen? Hoje
Eu conversei com a diretora da DRS, a doutora Mirella, e a OAS já está trabalhando na instalação dos leitos e dos equipamentos, principalmente de assistência ventilatória. Nós não temos necessidade hoje, vamos deixar bem claro. Se não precisarmos acelerar nada nos próximos dias, isso estará pronto em torno de 10 a 14 dias no máximo, completamente pronto e equipado para funcionar. É o tempo suficiente. Espero que sim, mas se tivermos que acelerar, vamos acelerar. Diminui o prazo. Isso. E a outra boa notícia é que ontem nós falávamos em 109 leitos de UTI, já tem a possibilidade de ter um pouco mais que isso, é isso? Isso. Neste momento que nós estamos reunidos aqui, no Hospital Mário Gatti, tem 2 grupos reunidos. Um grupo que está cuidando exclusivamente de leitos e equipamentos. Nós ampliamos leitos em Campinas e fora de Campinas. Fora de Campinas veio a notícia de Indaiatuba e Pedreira com 10 leitos cada uma. Estamos esperando a definição, acho que de Santa Bárbara do Oeste, que também deverá destinar leitos. E aqui na cidade tem a confirmação do Veracruz de 8 leitos. Hoje de manhã eu tive uma reunião com a diretoria lá. Temos o oferecimento de 15 pela Santa Casa, 2 pelo Hospital Samaritano. Daria mais ou menos uns 140, é isso? Para atender a região, mais ou menos uns 140. Para vocês terem uma ideia, gente, São Paulo está tentando chegar a 500. São Paulo é 12 vezes mais, a proporção é 1 por 12 de Campinas, 10, 12, vamos por 10, né? Seria no caso para eles lá 1.400. Eles estão tentando chegar a 500 leitos. Aliás, um abraço ao prefeito Bruno Covas, passando aí por uma enfermidade pessoal, mas lutando muito aí para poder também enfrentar essa situação de momento numa cidade gigante que é a capital do nosso estado. Lembrando mais uma vez, evite viagem para São Paulo, evite viagens para São Paulo. Faça tudo remotamente, a não ser que seja extremamente necessário. Podemos ir, Fabio? Essa pergunta com relação a essas empresas, ela foi feita só para registrar aqui pela Bárbara da IPTV, pelo Flávio Paradella da CBN, pelo Gustavo Nolasco da Rede Família, pelo Henrique Rain do Correio Popular. O Flávio Paradella tem também, além dessa pergunta, que já foi respondida, ele tem uma pergunta aqui que é o seguinte: a procura aumentou exponencialmente pelos supermercados, com muita aglomeração. A Prefeitura pretende recomendar regras para o setor? Restrição de produtos por cliente, horários alternativos, procedimentos de distanciamento entre as pessoas e restrição de entrada? Muito boa pergunta. Primeiro, meus amigos, me foi relatado situações assim de gente que está levando quase todo o arroz do supermercado para casa, né? Primeiro, isso não é necessário. Eu conversei com o pessoal da Associação Paulista de Supermercado e eles garantiram a parte do abastecimento. Então nós não teremos esse problema de desabastecimento. Segundo, se você consome 1, levar 2, tudo bem. Mas se consome 1, levar 10, é uma coisa assim, você pode realmente criar uma situação que não é necessária. Então, o primeiro apelo, pode até fazer um reforço nas compras, mas não de maneira assim, descabida, exagerada. E esse outro ponto já cabe no decreto que nós fizemos, né, na segunda-feira. Isso é importante dizer, viu, gente? Não dá para você denunciar todas as coisinhas, mas, por exemplo, quando a gente fala em aglomeração, cabe ao gerente do supermercado lá, ele sabe, todo mundo viu como é que a Itália está fazendo, viu que está tendo muita gente no supermercado, deixa menos gente entrando, né? Faz uma fila com espaçamento, não tem a necessidade de você colocar coisa, porque de repente vai ter um outro gênero de comércio ou de atuação que são outras exigências. Então, quando a gente fala de aglomeração, já está incluído isso no decreto que nós fizemos na segunda-feira, a recomendação. E a recomendação que os idosos... Ontem eu fiquei muito feliz, fui subir no elevador do meu prédio, tinha lá um bilhetinho, olha, meu nome é tal, e tem também tal, nós moramos em tal apartamento,
Se você é idoso ou idosa, se precisar, nós, quando formos fazer compra, trazemos as compras para você. Então, eu acho que é um momento, até agora eu já falei muito, e eu não vi ninguém reproduzir essa minha fala. Porque se não fosse, eu poderia deixar só os técnicos aqui falando. Mas é o momento da gente ser um pouco melhor como ser humano. A dificuldade nunca nos deixa igual. Ou a gente piora, ou a gente melhora. Então a gente pode despertar um pouco mais de solidariedade. E cada um pode fazer um pequeno gesto no ambiente que vive ali ao seu redor. Eu tenho pregoado isso, porque eu tenho certeza que isso é tão importante quanto todas as outras medidas que nós estamos tomando. Só para informação, prefeito, pois não. Nossa equipe da Vigilância Sanitária, a gente tomou a decisão hoje, junto com o Dr. Carmino, de que seja reforçado com todos os gerentes do supermercado. Nós temos uma rede, né, com eles, são estabelecimentos vistoriados. Nós tanto vai fazer parte de uma das recomendações técnicas, como nós estamos indo, a gente está evitando o pessoal ligando ou pela nossa mailing list, dizendo da importância desta organização, de organizar as filas, de qual tipo de higienização que eles devem fazer nos caixas, nas caixas registradoras, no próprio ambiente. Então, é uma preocupação da vigilância sanitária do nosso município e já está sendo posto em prática para minimizar isso. Muito bem. Vamos lá, Fabrício. Se me permitir. Pois não. Com relação a essa pergunta dos supermercados, eu acho pertinente, complementando a sua fala, nós temos aqui, então, como o senhor mesmo disse, o decreto 2771, que está disponível no nosso site, ali na tela. No artigo 3º, ficam recomendados ao setor privado, indústria, comércio e serviços do município de Campinas as seguintes condutas, obviamente dentre as quais o supermercado, né? Eu vou listar aqui alguns incisos. A implantação de horas de trabalho escalonadas para reduzir a aglomeração, evitar aglomerações dentro das empresas, estou lendo só algumas partes para chamar a atenção mesmo, aumentar a frequência de limpeza de superfícies frequentemente tocadas, fornecer acesso às instalações de lavagem de mãos e colocar dispensadores de higienização. E aí, um último inciso que eu queria chamar a atenção aqui, prefeito, restringir ou proibir atendimento de idosos e pessoas com comorbidades em locais e atividades cuja natureza aumenta o risco de infecções. Dentre elas, destaco novamente o supermercado. Me parece que uma grande rede de supermercado aqui em Campinas estabeleceu um horário do início da manhã para os idosos, o que é muito importante, mas o que eu tenho aprendido aí com o Dr. Carmen e com o André é que seria o ideal que os idosos ficassem em casa, né? É verdade. E que mas eu agradeço a rede do supermercado, eu acho que tudo, é isso que eu falei, gente, 1 milhão de cabeças pensam melhor que uma, tá vendo? Às vezes você pode, vai ser difícil. Eu aprendi o seguinte, falar a verdade, você pode pagar um preço no momento, mas vai ser difícil. Daqui por diante, vocês viram que as perguntas agora vai muito mais no sentido econômico, né? E o Carmen listou aqui, a gente pagava 11 centavos numa máscara, está pagando 3. Eu quero aproveitar e dizer que todos os fiscais do PROCON estão vendo preço de álcool gel, de tudo. O que a gente pede? A nota da mercadoria de compra, porque também se a pessoa vendia antes por 3 e está comprando por 5, não dá para ela vender tomando prejuízo de 2, né? Ela pode ter comprado já mais caro da indústria. Então a gente quer ver a margem de lucro em cima do que ela está pondo da mercadoria que ela está vendendo, né? E não dá para cometer abuso. Então os fiscais do PROCON estão todos nessa linha de fiscalizar o preço das mercadorias, principalmente do combate aí dessa epidemia. Pode prosseguir, Fabrício. Tem algumas perguntas aqui do Fernando Pacífico. A primeira, o senhor já falou, que é com relação à tarifa social de água. Aí tem uma pergunta aqui, se o senhor vai determinar a antecipação das férias dos professores durante esse período, né, em que as escolas ficaram fechadas. Vou aproveitar, vou ler aqui a secretária de Educação. A gente está chamando pouca gente, mas eu quero agradecer todos os secretários, viu? Todos eles nos ajudando muito.
Vice-prefeito Henrique Magalhães Teixeira, recebi aqui a sua ligação, viu, Henrique? Mas não deu para atender, que eu estou aqui ao vivo aqui. Cadê Solange? Deixa eu pôr aqui Solange. Aí vai ficar bem. Vamos lá, então. Prefeito, segue o que já foi publicado. Então, já foi publicado. Olha lá. Quanto às formações, estamos organizando as plataformas online para 1º de abril. Então, para os professores terem essa formação e o conteúdo. Em relação às formações, estamos também analisando com o RH a possibilidade de realização das mesmas. Ela está falando de questões de formação para os professores. Abaixo segue as orientações, isso é que é importante. Vamos lá, então. Para as nossas parceiras, também para a rede, de acordo com os ajustes formalizados com a Secretaria de Educação, obedecendo aqui a parte trabalhista. Não, é essa aqui que eu queria. Peraí. Vamos lá, então. Setores que atuam no contato direto com as crianças. Vamos lá, então. É isso aqui mesmo. Foram suspensas, a partir de 23 de março, todas as atividades escolares. Os docentes, agentes, monitores de educação infantil, assim como os cuidadores, deverão permanecer à disposição da Secretaria de Educação em casa. Então, o professor não irá na escola. Professor, monitor, esses profissionais poderão ser convocados a qualquer momento para assumir os seus postos de trabalho. Assim que for autorizada a retomada das atividades escolares, a Secretaria Municipal de Educação e a FUMEC é alfabetização de adultos, e também curso profissionalizante, publicará o normativo próprio para orientar o replanejamento do calendário escolar. Por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Qualquer coisa que a gente falar agora, as pessoas me perguntam muito, prefeito, até quando? Até quando? A gente espera que seja, que Deus ajude, que abrevie o máximo possível, mas não dá para a gente falar até quando nesse momento. As equipes gestoras das unidades educacionais, de educação infantil, de instituições colaboradoras e da FUMEC, deverão informar aos professores, agentes de educação, monitores, infanto-juvenis e outros servidores que atuam em contato direto com os alunos, que o expediente de trabalho desses profissionais nas unidades educacionais estará suspenso pelo tempo que perdurar a suspensão das atividades escolares. Férias. Por que está tendo isso? Porque o Dória disse hoje que vai pôr os professores de férias, professores estaduais. Eu vou deixar a cargo da secretária de Educação, se ela acha que essa é a melhor medida, ou se nós conseguiremos fazer a reposição com essas medidas que nós tomamos. Então, por hora, os professores, os cuidadores, os monitores ficaram em casa. E a orientação para os pais e mães é tentar contato com a escola, se precisar, via telefone, via internet, evitar o comparecimento pessoal. Se você quiser ir até a escola para alguma orientação, vai ter gente lá para atender você, da equipe gestora da escola, creche, tudo que é equipamento municipal. O Carlos tinha feito uma referência ao estoque de EPI, né? Então o Fernando Pacífico do G1, ele surgiu uma dúvida lá, se o estoque de EPI é suficiente para 3 semanas, foi isso que o senhor falou, né, doutor Carlos? Enquanto outros municípios têm menos ou nada. Campinas já vai abrir algum processo de compra para tentar evitar essa falta que ocorreu nos outros municípios? Essa é a pergunta dele. Ah, sim, isso nós não paramos, os processos de compra são continuados. Na verdade, nós temos o registro de preço de tudo isso, a rigor estaria tudo comprado. O que nós estamos tendo é dificuldade de que as empresas entreguem, e nós estamos tendo dificuldade com a manutenção do preço que foi contratado no registro de preço. Um subgrupo que está nesse momento lá no Mário Gatti está discutindo exatamente o suprimento de insumos, todos, né? Não só EPIs,
mas todos os outros insumos que serão necessários ao enfrentamento desta epidemia. Estamos lá todos juntos, rede, secretaria, hospitais privados, todo mundo discutindo isso para dar esse suprimento. Eu achei até que a pergunta poderia ser se nós poderíamos emprestar para eventualmente para algum município. Se houver uma questão trágica, nós seremos solidários, isso não tem dúvida. Mas neste momento, nós estamos trabalhando muito para que o governo federal nos ajude nessa questão de ter disponibilizado os EPIs, porque ninguém está queixando, nós estamos falando do preço, claro, mas o problema é que não estão entregando. Então, nós temos dois problemas, de um lado a especulação e do outro lado a indisponibilidade desses EPIs. Eu quero, quem fez a pergunta, quem foi? O Fernando Pacífico do G1. Fernando, com todo respeito e tal, e eu sei que você perguntou pelo lado bom, mas assim, meus amigos, é o momento da gente, todo mundo pensar fora da caixinha. Por exemplo, essa pergunta tem duas manchetes. Campinas só tem equipamento de IPI para mais 3 semanas. Essa é a primeira manchete. A segunda manchete. Campinas, diferentemente de outras cidades, tem um equipamento de IPI suficiente para tantos dias. Porque a maneira que a notícia é dada, eu sou um profissional de comunicação, ela traz um alento ou traz um pânico, né? Por que eu pedi para o Dr. Carmino falar isso? Porque tem cidade que não tem para hoje, não tem para amanhã. Então, é urgente que o ministro, tudo isso que eu estou falando aqui em transmissão ao vivo, a gente já mandou correspondência, já fez comunicado escrito oficial, online, mas é importante que a gente tenha essa, o Dr. Carmino falou, a gente já liberou, quero agradecer à Câmara Municipal, olha, vereador que é tão atacado, vereador que nós estamos vendo momentos, a Câmara, ela cedeu do orçamento dela, de economia do primeiro bimestre, 6 milhões de reais. Eu fui lá segunda-feira fazer a prestação de contas e eles passaram para a prefeitura para a gente trabalhar com isso. A gente tinha cerca de 7 milhões de uma reserva que era a reserva de fundo de saúde, que só podia ser usado para algumas coisas. Nós conseguimos que o Rodrigo Maia aprovasse uma lei que a gente possa usar também esse recurso na parte de combate ao coronavírus. Quero agradecer aqui algumas pessoas que estão também fazendo doações, algumas entidades particulares, eu não vou citar o nome aqui porque a pessoa não me autorizou, mas doando proteção para os profissionais de saúde, pessoas que estão ajudando, né? Quero agradecer e quem puder, por favor, nos ajude. Aí tem duas coisas. A primeira pergunta, nós temos um recurso e temos processo aberto para compra. Agora o problema é se vai ter, para a demanda que se está gerando nesse momento, se vai ter o produto para comprar. Perfeito. Se me permitir, o decreto de situação de emergência que foi publicado hoje, como nós já antecipamos ontem, ele dá autonomia para o senhor como prefeito de fazer compra direta, então sem necessidade de licitação. Isso, digamos, numa tratativa natural entre o município e os fornecedores. Mas se for o caso, se algum fornecedor tendo o produto criar resistência, a lei diz que o município pode requisitar, ou seja, efetivamente apreender esses produtos mediante posterior indenização. Então, Pois é, está aí a entrevista coletiva do prefeito de Campinas, Jonas Donizete, também participou o Carmino Antônio de Souza, que é o secretário de Saúde, falando a respeito, atualizando, claro, as informações referentes ao coronavírus aqui na cidade de Campinas. Bom, deu para perceber que todo cuidado é pouco e pensando nisso, você acompanha aqui na TV Câmara mais informações no quadro Fica a Dica. Coronavírus é uma família de vírus que tem vários vírus diferentes, um dos quais é o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é um coronavírus que está associado
a essa doença chamada Covid-19. Ele é um vírus composto cuja informação genética é mantida por RNA, é um RNA vírus, né? É um vírus grande e que ele começou a ter os primeiros casos relatados em humanos em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, e ele hoje é o vírus responsável pela pandemia conhecida como Covid-19. Os estudos mostram que entre o primeiro momento que você tem contato com o vírus e o início dos sintomas, pode ser apenas 3 dias e pode demorar até 14 dias, né, para que os primeiros sintomas se manifestem, sendo que, em média, os primeiros sintomas vão se manifestar entre 5 e 6 dias. O nome que a gente dá para isso é período de incubação, né? Então, até 14 dias pode acontecer, e é por isso que a gente pede para as pessoas que tiveram contato com alguém que estava com caso suspeito ou confirmado de coronavírus, que fiquem em isolamento por 14 dias. Pois é, muito obrigado então ao vereador Pedro Tourinho, que também é médico e conversou conosco, passando dicas a respeito de como se prevenir, explicando direitinho o coronavírus. Bom, uma informação importante, o estado de São Paulo, olha só, suspendeu a cobrança de água para 506 mil famílias por causa justamente do impacto do coronavírus na economia popular. A medida atenderá imóveis inscritos na tarifa social. São essas as informações, a gente volta a qualquer momento ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Muito obrigado pela audiência.